Meu Deus, meu refúgio e fortaleza, eu me apresento a Ti hoje, não para fugir de uma dor que já aconteceu, mas para tentar escapar de 1000 dores que ainda não existem. Venho a Ti assombrado, não por fantasmas do meu passado, mas pelos monstros do meu futuro. Monstros que eu mesmo crio e alimento na escuridão da minha mente. A ansiedade, Senhor, tornou-se a minha companheira constante. Ela acorda comigo, senta-se à mesa do pequeno almoço e sussurra-me ao ouvido todas as possíveis catástrofes do dia. Ela caminha ao meu lado, transformando cada oportunidade numa ameaça, cada encruzilhada numa armadilha. E à noite, quando o silêncio deveria trazer paz, ela grita mais alto, projetando nas paredes do meu quarto os filmes de terror dos meus "e se?". E se eu falhar? E se eu perder quem eu amo? E se eu ficar doente? E se eu não for suficiente? E se tudo o que eu construí desmoronar? Cada "e se" é um tijolo a mais no muro da prisão que me cerca, uma prisão onde eu sou o prisioneiro e também o carcereiro. Eu estou paralisado, Pai. O medo do futuro roubou-me a alegria do presente. Eu não consigo mais desfrutar de um momento de paz, porque a minha mente já está a antecipar a próxima tempestade. Não consigo celebrar uma pequena vitória, porque a minha alma já está a prever a derrota que virá a seguir. Eu vivo num estado de alerta constante, como um soldado em território inimigo, perscrutando cada sombra, sobressaltando-se com cada ruído. E é exaustivo. Ó Senhor, como é exaustivo travar uma batalha contra inimigos que não existem, defender-se de ataques que nunca acontecem. O meu corpo está aqui, no hoje, mas a minha mente e o meu espírito estão perdidos num labirinto de amanhãs possíveis e todos eles são terríveis. Eu tento controlar, como eu tento. Eu faço listas, traço planos, crio estratégias para cada cenário desastroso que a minha ansiedade consegue conceber. Eu tento construir um dique forte o suficiente para conter o oceano de incertezas, mas é um trabalho inútil. Quanto mais eu tento controlar o incontrolável, mais frágil e impotente eu me sinto. A minha necessidade de controle é um vício que só aprofunda a minha dor. A minha oração tornou-se uma negociação desesperada. Deus, por favor, não deixes que isto aconteça. Deus, por favor, garante-me que aquilo vai dar certo. Eu percebo com vergonha que não te tenho buscado como um pai para confiar, mas como um poder cósmico para manipular. Eu quero de ti garantias, apólices de seguro contra o sofrimento, um mapa detalhado e assinado do futuro, que me prometa um caminho sem abismos. Eu quero que tu te submetas ao meu plano de uma vida segura e previsível. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha arrogância, a minha falta de fé, a minha tentativa de te colocar no banco do passageiro da minha própria vida, enquanto eu insisto em segurar o volante com as mãos trêmulas e suadas. Eu não sei conduzir. E a prova disso é que estou paralisado no meio da estrada, com medo de acelerar, com medo de travar, com medo de virar. Eu sei o que a tua palavra diz. Ela diz para olhar para os lírios do campo e para as aves do céu. Diz que tu cuidas deles e que eu valho muito mais. A minha cabeça conhece estes versos de cor, Senhor, mas o meu coração não consegue senti-los. O meu coração está em pânico, surdo a qualquer promessa. A minha fé é um conhecimento teórico que não sobrevive ao teste da minha realidade emocional. E eu sinto-me culpado por isso. Culpado por ter medo, culpado por me preocupar, culpado por não confiar em ti como eu deveria. E a culpa alimenta mais a ansiedade. E a ansiedade alimenta mais o medo, num ciclo vicioso que me sufoca. Eu preciso de ajuda para sair disto. Sozinho, eu não consigo. As minhas próprias tentativas de ter fé e de descansar em ti tornaram-se apenas mais uma performance, mais uma tarefa na minha lista de coisas a fazer, e eu falho nela todos os dias. Por isso, hoje, a minha oração é diferente. Eu não te peço que me faças mais forte contra o medo. Eu peço que me salves do medo. Entra na cidadela da minha mente
que se tornou um lugar de terror, e proclama a tua paz. Silencia os profetas da desgraça que habitam em mim. Desliga os ecrãs que projetam os meus piores pesadelos. Eu não aguento mais viver num amanhã que não existe. Por favor, Pai, com a tua mão gentil, puxa-me de volta. Puxa-me de volta para o único lugar real, para o único momento que existe, o agora. Traz-me de volta para o hoje. Traz-me de volta para ti. E neste agora para o qual me trouxeste, neste breve momento de sanidade, eu respiro. E contigo aqui, a segurar a minha atenção, eu consigo olhar para o meu medo com um pouco mais de honestidade. Senhor, o meu problema é que a minha fé vive apenas na minha cabeça. Ela é um conjunto de doutrinas corretas, de versículos memorizados, de verdades teológicas que eu sei recitar. Eu sei que tu és soberano. Eu sei que tu és bom. Eu sei que tens planos, de paz e não de mal. Eu sei de tudo isto, a minha mente sabe. Mas o meu coração, o meu corpo, as minhas entranhas contam uma história diferente. O meu estômago aperta, as minhas mãos suam e o meu peito dói, como se o perigo fosse iminente e real. A minha fé parece uma língua estrangeira que eu aprendi a falar fluentemente, mas que não consigo sentir. Eu sei dizer, Deus proverá, mas o meu corpo traduz isso para estamos em perigo, precisamos de acumular, precisamos de nos proteger. A tua palavra diz para não andar ansioso, mas a ansiedade é o ar que eu respiro, o ritmo que embala os meus dias. E eu me pergunto, Pai, como se constrói uma ponte entre a mente que crê e o coração que entra em pânico? Como é que a verdade que eu conheço desce e se torna uma verdade que eu vivo? Eu já tentei de tudo. Tentei repreender o medo, tentei ignorá-lo, tentei racionalizá-lo, mas ele é mais forte do que eu. Ele é um tirano que não se importa com a lógica ou com a teologia. E eu venho a ti hoje não para pedir mais conhecimento, mas para pedir uma transfusão de confiança. Tira a fé da minha cabeça e implanta-a no meu coração. Que a tua paz não seja uma ideia que eu contemplo, mas uma realidade que me habita, que acalma as minhas células, que desacelera o meu pulso. Eu não quero mais apenas saber que tu és a rocha. Eu quero sentir os meus pés, firmados em ti, inabaláveis. No fundo, Senhor, eu começo a perceber que o meu medo não é tanto do desconhecido, mas do sofrimento. O futuro é apenas o palco onde eu imagino todas as formas possíveis de dor a acontecerem. A perda, a doença, a solidão, a humilhação, o fracasso. E a minha ansiedade é uma tentativa desesperada de evitar essa dor. Eu usei a minha fé, a minha religião, como uma barganha contigo. Se eu for bom, se eu orar o suficiente, se eu acreditar da maneira certa, então tu me deverás uma vida sem grandes tragédias. Eu quis transformar-te num amuleto, numa garantia contra o sofrimento. E agora percebo que a minha fé está em crise, não porque tu não sejas confiável, mas porque tu nunca prometeste o que eu exigi de ti. Tu nunca prometeste uma vida sem tempestades. Tu prometeste a tua presença no barco. E eu, com medo da água, estava a tentar obrigar-te a acalmar todos os mares para sempre. Perdoa-me por querer um Deus que sirva aos meus medos, em vez de um Deus a quem eu sirva com fé, apesar dos meus medos. Perdoa-me por ter mais fé na minha capacidade de prever o desastre do que na tua capacidade de me sustentar através dele. O meu verdadeiro ídolo não é o dinheiro nem o sucesso. O meu verdadeiro ídolo é a segurança, o controlo, a certeza. E tu, na tua sabedoria, permites que o futuro permaneça velado precisamente para quebrar este ídolo em mim, para me forçar a encontrar a minha segurança não nas circunstâncias, mas em ti somente. Dói, Senhor. Dói abrir mão deste ídolo. Sinto-me nu, exposto, sem defesas. Mas eu sei que é a única forma de ser verdadeiramente livre. Então, a minha oração muda.
Eu paro de te pedir que me mostres o futuro. Eu paro de te pedir garantias de que tudo vai correr bem. Em vez disso, eu te peço algo muito mais profundo e muito mais difícil. Peço-te que me dês fé na tua bondade, independentemente do que o futuro trouxer. Se vier a alegria, ajuda-me a recebê-la com gratidão e sem medo de que ela seja passageira. Se vier a dor, ajuda-me a recebê-la com a confiança de que tu caminharás comigo através dela e que a usarás para o meu bem e para a tua glória. A minha esperança não pode mais ser a ausência de tempestades. Tem de ser a certeza da tua presença no barco. Ajuda-me a construir a minha vida sobre esta única e sólida verdade. Tu estás comigo, tu és por mim. E nada, nem os meus medos sobre o amanhã, nem as dificuldades que ele possa trazer, poderá me separar do teu amor. Transforma o meu medo do futuro numa confiança expectante no Deus do futuro. Que eu não veja mais uma névoa de ameaças, mas um horizonte de possibilidade para a tua graça se manifestar. E com esta nova esperança, Senhor, esta esperança na tua pessoa e não nas tuas promessas de conforto, eu tomo uma decisão. Hoje eu escolho praticar a rendição. O medo não vai desaparecer por magia, eu sei. A ansiedade vai continuar a bater à minha porta. Mas hoje eu decido mudar a forma como a recebo. Em vez de a convidar para entrar, de lhe oferecer um lugar e de ouvir todas as suas mentiras, eu escolho abrir a porta dos fundos da minha alma e entregá-la a ti. E eu começo agora, neste exato momento, num ato de fé que me parece o mais corajoso da minha vida. Com as mãos da minha alma que estiveram fechadas com tanta força, a agarrar os meus medos como se fossem tesouros, eu as abro diante de ti e eu solto. Eu solto o meu medo sobre a minha saúde. Eu entrego-te a minha preocupação com as doenças que podem ou não vir. Elas não me pertencem. O meu corpo é teu. Eu solto a minha ansiedade sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho, sobre o pão de amanhã. Tu és o meu provedor. Eu confio no teu cuidado. Eu solto a minha preocupação com aqueles que eu amo, o meu desejo de os proteger de todo o mal. Eles são teus filhos, mais teus do que meus. Eu confio-os ao teu amor, que é infinitamente maior e mais poderoso que o meu. Cada e se que surge na minha mente, eu o pego e o coloco nas tuas mãos. E se eu perder o meu emprego? Tu és o meu sustento. E se a solidão vier? Tu és a minha companhia constante. E se eu não tiver forças para enfrentar o que vier? A tua graça me basta. Eu transformo cada seta de medo numa oportunidade de declarar a tua soberania e a tua bondade. No início parece mecânico, forçado. Mas eu creio que, à medida que eu pratico esta entrega, o meu coração aprenderá o que a minha mente já sabe. Os meus músculos espirituais, atrofiados pelo pânico e pela tentativa de controlo, começarão a fortalecer-se na confiança. Ajuda-me a criar um novo reflexo na minha alma. Que cada pensamento ansioso não seja um convite para a espiral do pânico, mas um lembrete para correr para ti e depositar mais um fardo aos teus pés. E eu te peço, Pai, que me ensines a viver no único tempo que me foi dado, o hoje. O futuro é uma abstração, um território que não me pertence. A minha ansiedade alimenta-se do futuro. Então, peço que me ajudes a matá-la de fome, trazendo a minha atenção de volta para o presente. Não me des a força para o ano inteiro, pois eu não a conseguiria carregar. Não me des a paz para a próxima década, pois ela seria pesada demais sob o meu ombro. Dá-me apenas o maná de hoje, a força para estas próximas horas, a paz para este momento presente, a graça para esta tarefa que tenho diante de mim agora. Ensina-me a viver em porções diárias da tua graça. Ajuda-me a confiar que, assim como o teu sustento esteve aqui para mim hoje, ele estará aqui para mim amanhã. Se o amanhã vier a ser hoje, eu renuncio à minha necessidade de ver o caminho inteiro. Mostra-me apenas o próximo passo e dá-me a coragem de o dar, confiando que tu
já preparaste o passo seguinte. Com isso, a minha definição de paz começa a mudar. Eu procurava a paz na ausência de ameaças, num futuro claro e garantido. Agora, eu percebo que a verdadeira paz, a tua paz, não é a ausência de tempestade, mas a calma no olho do furacão. É a serenidade de saber que, embora os ventos da incerteza rujam lá fora, o centro do meu ser está ancorado em ti, a rocha inabalável. É a confiança de uma criança que dorme profundamente no barco, no meio de ondas gigantescas, porque sabe que o seu pai está no leme. Eu quero essa paz, Senhor. A paz que o mundo não pode dar nem tirar. A paz que não depende das notícias, dos diagnósticos médicos ou do mercado financeiro. A paz que brota de uma única fonte, a intimidade. Contigo, deixa-me habitar neste lugar secreto, neste centro de calma, onde o único som é o da tua voz, a dizer: não temas, eu estou contigo. Eu comprometo-me hoje a lutar uma batalha diferente. Não mais a batalha para controlar o futuro, mas a batalha para confiar no presente. Não mais a luta para prever e prevenir, mas a luta para render e descansar. Sei que vou falhar. Sei que haverá dias em que o medo me vencerá e a ansiedade me arrastará de volta para o seu vórtice. Nesses dias, peço que a tua misericórdia me encontre, que a tua mão me puxe de volta para a praia da confiança e que a tua voz me lembre gentilmente deste compromisso. Não me julgues pela minha falta de fé, mas celebra cada pequeno passo que eu dou na tua direção. Sê o meu treinador, paciente nesta jornada de reaprender a confiar. Eu entrego-te os meus amanhãs, para que eu possa, finalmente, ter a liberdade de viver o meu hoje. E no hoje, eu encontro-te. E encontrar-te é tudo o que eu realmente preciso. E ao praticar esta entrega, ao viver neste hoje que me dás, uma transformação silenciosa acontece. O ruído constante na minha mente, aquele zumbido de preocupação que era a banda sonora da minha vida, começa a diminuir. Há momentos, Senhor, cada vez mais frequentes, de um silêncio interior que eu não conhecia. E neste silêncio, eu consigo ouvir-te. Consigo ouvir a tua quietude, sentir a tua paz. Consigo perceber a beleza de um momento simples, algo que a minha ansiedade nunca me permitiu. Antes, os meus olhos estavam tão fixos no horizonte de perigos que eu não via a flor a crescer aos meus pés, não ouvia a melodia de um pássaro na janela, não sentia o sabor do pão na minha boca. A minha vida era uma ausência, uma constante projeção para um futuro que me roubava a única coisa que eu realmente possuía: o agora. Obrigado, Pai, por me estares a ensinar a arte de estar presente. Obrigado por me mostrares que o teu reino não está num futuro distante e sem dor, mas aqui e agora, na capacidade de encontrar a tua presença e a tua graça no meio da vida como ela é. A gratidão começa a brotar no solo do meu coração, que antes era tão árido pelo medo. Sou grato não porque tenho garantia sobre o amanhã, mas porque tenho a certeza da tua companhia hoje. Sou grato por cada respiração que dou sem um nó de pânico no peito. Sou grato pela capacidade de sorrir e de o sentir de verdade, em vez de ser um disfarce para o meu terror interior. Sou grato até pelas noites de sono, que antes eram um campo de batalha contra os meus pensamentos e que agora se tornam, aos poucos, um lugar de descanso e de entrega. Tu estás a restaurar a minha alma, não mudando o meu futuro, mas mudando a minha perspectiva. Estás a curar-me da minha doença mais profunda, a minha necessidade de estar no controle. O futuro continua a ser um nevoeiro, Senhor. Eu não consigo ver um palmo à minha frente, mas algo mudou. Antes, o nevoeiro era uma ameaça, um lugar onde os monstros se escondiam. Agora, ele parece diferente. É apenas nevoeiro. Um véu que cobre um território que te pertence, e eu sinto uma nova e santa curiosidade. O que tu farás a seguir?
Que pequena graça me revelarás quando o sol de amanhã dissipar a névoa do hoje? O futuro deixou de ser um inimigo a ser vencido e tornou-se um mistério a ser acolhido. E eu posso acolhê-lo porque não tenho de o enfrentar sozinho. A minha confiança não está em que o caminho será fácil ou plano, mas em que a tua mão segurará a minha a cada passo. E com essa certeza, eu posso caminhar na escuridão com mais paz do que alguma vez caminhei na luz da minha própria e falsa certeza. E o meu desejo é que esta paz que tu me dás, esta paz que excede todo o entendimento, transborde de mim para os outros. Eu conheço a prisão da ansiedade. Eu sei o que é viver refém dos próprios pensamentos. E agora que experimento a tua libertação, anseio por ser um instrumento do teu consolo. Que a minha presença, antes carregada de tensão e medo, se torne uma presença de calma. Que as minhas palavras, antes cheias de preocupação, se tornem palavras de confiança e de fé. Usa a minha história, Pai. Usa o meu testemunho de como me resgataste das garras do medo para dar esperança a outro coração ansioso. Que a minha cura não seja apenas para mim, mas que se torne um pequeno riacho da tua paz a correr no deserto de um mundo tão assustado. Assim, eu termino esta oração não com a certeza de que nunca mais sentirei medo, mas com a convicção de que o medo já não tem a palavra final na minha vida. A palavra final é tua, e a tua palavra é amor, é graça, é paz. Eu coloco o meu futuro, com todas as suas incertezas e possibilidades, de volta nas tuas mãos, o único lugar onde ele sempre esteve seguro. O meu futuro não está nas minhas mãos, e é por isso que pela primeira vez o meu coração está em paz. O meu descanso não está na certeza do caminho, mas na fidelidade do meu guia. E isso basta. Isso é tudo. Amém. Amém.